Henker que vive duas vezes, capítulo 574. Teste de qualificação, 15. Atena e os outros enrijeceram. A rebelião acabou, já, o fato da batalha ter terminado com a vitória dos gigantes significava que eles já esperavam por isso. Mesmo que os titãs tivessem o elemento surpresa ao seu lado, não foi fácil derrotar os gigantes, que tinham a Mãe Terra. Eles provavelmente prepararam contramedidas para ela, quer isso significasse acordar Cronos ou usar outros seres habilidosos como ele. A batalha entre os titãs e os gigantes seria longa e difícil, então Atena e os outros planejaram usar esse tempo em coisas como aprender como tirar o poder sagrado do cadáver de Cronos ou procurar o caminho para Erebo. As coisas seriam diferentes se a rebelião já tivesse acabado. Atena e os outros teriam pensado que Perséfone estava blefando se ela tivesse chegado sozinha. Mas como ela tinha a cabeça de Theia, eles não tiveram escolha a não ser acreditar nela. No entanto, ao contrário dos outros, Atena sorriu. Você está mentindo. Todos olharam para ela. Perséfone perguntou com um sorriso deslumbrante. O que você quer dizer? A rebelião acabou? Isso é mentira. O que? Não sei como você fez isso, mas você capturou Theia por pura sorte. Você ainda não pegou os outros titãs. Na verdade, eles provavelmente são mais fortes do que você esperava, e agora que fenômenos estranhos estão ocorrendo ao redor de Cronos, você está começando a se sentir ansioso. Perséfone ainda sorria para Atena, então era impossível saber o que ela estava pensando. Porém, Atena sabia que Perséfone fazia essa cara sempre que era pega e queria esconder a verdade. Seu plano original era nos procurar depois de esmagar a rebelião, mas você teve que se apressar, certo? E se eu viesse aqui primeiro e deixasse os outros limparem? Você, Atena zombou. Você sempre coloca sua segurança em primeiro lugar. Você nunca se move até que todas as peças estejam organizadas da maneira que você gosta. Você apenas move lentamente seus peões por trás. Você nunca se apresenta, assim como assumiu o controle do Tártaro usando a força da Mãe Terra. Foi assim que você derrubou o Olimpo também. Você está assim há muito tempo. Atena acrescentou. Seu hábito de se mover até que a vitória seja garantida não mudou. Você está se contradizendo. Se eu sempre coloco a segurança em primeiro lugar, não há razão para vir aqui sozinho. A Mãe Terra deve ter forçado você, já que ela está obcecada por Cronos desde sempre. Perséfone ficou em silêncio. Os cães têm que ouvir comandos, não é? As palavras de Atena foram afiadas como facas. A tensão surgiu entre as duas deusas. Havia um velho ditado que dizia que os homens nunca deveriam se envolver em brigas entre mulheres. Agares e Fenrir perceberam que não era hora de fazer nada, então fecharam a boca com força. O príncipe Nesa e Erlang Shen também recuaram com risadas estranhas. Hércules e Ares observaram sem palavras, depois se entreolharam. Eles rapidamente trocaram mensagens. Atena sempre foi tão severa. Ela está praticamente segurando Perséfone pelos cabelos. Não há nada mais tolo do que tentar derrotar Atena em uma briga de palavras. Ela é um gênio em enfurecer as pessoas e magoá-las com o que diz. Ares bufou. E isso não é tudo. Ela é ridiculamente forte. Se ela perder uma discussão, ela vai bater em você depois de te irritar. O GH. Ares estremeceu, como se nem quisesse pensar nisso. Hércules sorriu. Você está falando por experiência própria? Eu não sou o único. Bem, acho que o tio Poseidon também é uma vítima. É provavelmente mais fácil contar aqueles no Olimpo que não sofreram nas mãos dela. Hermes é incrível. Não consigo entender como ele conseguiu se dar bem com ela por tanto tempo. Lá no Olimpo, Atena e Ares eram os que mais brigavam, e era natural que Ares conhecesse melhor sua irmã. Eloquência, sabedoria, habilidades em artes marciais, ela tinha todas elas. Por ser inteligente, boa em argumentar e forte, não havia como vencê-la. Na verdade, Ares sempre brigava com ela, em parte por causa de seu complexo de inferioridade ao seu redor. Atena ignorava sua frustração, apenas para espancá-lo sempre que ele explodia. Mas agora, era Perséfone quem estava nas mãos de Atenas. Atena já estava brava com Perséfone por causa de todo o sofrimento que ela causou. Agora, com as provocações de Perséfone, Atenas explodiu. Ela já estava ansiosa por causa de Ion-Ui. Embora geralmente tentasse manter seu temperamento sob controle, Atena não tinha paciência para fazer isso agora. O sorriso no rosto de Perséfone desapareceu completamente. Eu sou um idiota por tentar discutir com você. Esqueci como você era por um momento. Perséfone desistiu de falar de maneira educada e sorriu friamente. Você está certo. Eu peguei Theia. Mas as filhas dela ainda estão livres, então ainda não acabou. Todos os Ectonchires escaparam também. O GH. Para ser honesto, isso tudo é simplesmente irritante. Sheite. Uma aura poderosa começou a girar em torno de Perséfone. O chão ao redor de seus pés ficou preto com uma sombra escura e centenas de olhos se abriram dentro dele. Mas se você for inteligente, você deve perceber que se eu estiver aqui sozinha. Perséfone levantou um canto da boca. Isso significa que posso cuidar de todos vocês. Não é mesmo? Suas palavras eram como um fósforo aceso para abastecer. Bater, bater. Uma bolha gigantesca e sem forma surgiu de repente da sombra de Perséfone e instantaneamente atacou Atena e os outros com centenas de espinhos. Bum, bum. Ares rapidamente brandiu sua espada. Os espinhos das sombras passaram por ele. Hércules balançou os punhos e quebrou os espinhos apenas com sua força.
enquanto o príncipe Neza e Erlang Shen liberaram seus poderes para cortar os espinhos. No entanto, alguém ficou especialmente furioso. Você ousa. Agares ficou furioso porque Perséfone disse que poderia derrotá-lo sozinha, até mesmo ele, o grão-duque dos demônios. Seu orgulho já estava ferido por ser apenas mais um membro de um grupo ajudando Yon-Woo, e ele não conseguia conter sua raiva agora que estava sendo tratado como um ninguém. Com um rugido, Agares saltou de Fenrir e retornou ao seu verdadeiro corpo. Dezenas de asas se esticaram para o céu e uma tempestade de energia demoníaca girou ao seu redor. Agares não apenas usou a energia demoníaca para cortar os espinhos, mas também os combinou em um espinho gigante e o derrubou na cabeça de Perséfone. Bum, bum, a energia da Mãe Terra envolveu Perséfone e criou uma barreira protetora. A energia demoníaca rompeu 7 camadas da barreira, mas eventualmente se espalhou antes que pudesse atravessá-la completamente. Nesse ínterim, Fenrir também se manifestou em seu verdadeiro corpo e mostrou seus dentes afiados. Bum! Enquanto Agares prendia a atenção de Perséfone, Fenrir a atacou por trás. Foi uma estratégia que os dois demônios decidiram com um único olhar compartilhado. No momento em que Perséfone sentiu Fenrir, já era tarde demais. Colidir. Com o som de vidro quebrando, Fenrir rompeu a barreira e suas presas rasgaram impiedosamente o braço esquerdo de Perséfone. Embora fosse claramente doloroso, Perséfone não parecia abalada quando se virou para Fenrir. Ei! Então, olhos brancos se abriram para os pedaços que caíam da barreira, e os pedaços espirraram uns nos outros como água, causando um enorme tornado. Swish. Foi um tornado com centenas de lâminas afiadas. Fenrir não teve escolha senão enfrentar o tornado diretamente. No momento em que passou, ele estava cheio de ferimentos sangrentos, como se tivesse sido golpeado repetidamente com facas. GRR, RRR. Fenrir ofegou. Ele havia perdido muito sangue e energia demoníaca. Swish. Paulada. Antes que alguém pudesse se mover, Fenrir foi empalado em novos espinhos sombrios. Foi uma vitória inacreditável e unilateral para Perséfone. Cachorro. Agares gritou incrédulo enquanto corria em direção a Fenrir. Mas ele foi parado no meio do caminho. Sheite. O impotente Fenrir se espalhou em pedaços que foram sugados pela sombra de Perséfone. Era uma técnica que só quem tinha pedaços do Hui Beng poderia usar. Perséfone estava usando uma habilidade que o demônio celestial e suas muitas faces desenvolveram para enfurecer incontáveis deuses e demônios. Selar deuses. Colidir. Yon-Woo liberou poder mágico para afastar a boca do demonismo e usou os 8 extremos da espada do trovão para acertar os raios na cabeça da criatura. Bum, 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 Kraa. Embora ele não conseguisse reunir tanta força como quando eles foram combinados, Yon-Woo já havia coletado uma quantidade significativa de poder mágico dentro da Pedra Filosofal. Especialmente considerando o fato de que ele recentemente engoliu Crawling Chaos e Typhon, não era exagero dizer que Yon-Woo era incomparável no mundo celestial quando se tratava de poder mágico. Felizmente, os 8 extremos da Espada do Trovão eram uma habilidade que dependia da quantidade de poder mágico que você possuía, e o 5º extremo, que era 32 vezes mais forte que a Espada do Trovão original, era uma arma violenta. Bum! Ah! Seu bastardo, eu vou comer você não importa o que aconteça. O demonismo foi forçado a retirar sua cabeça dos ataques do 5º extremo da Espada do Trovão. Depois de perceber que seu grande tamanho só estava atrapalhando, ele rapidamente encolheu até ficar do tamanho de um humano. Ao mesmo tempo, asas se estendiam em suas costas enquanto ele corria em direção a Yon-Woo. Logo, ele estava segurando exatamente a mesma espada que Yon-Woo possuía. Asas do céu e Vigrid. Yon-Woo entrou em confronto com as duas coisas que mais o representavam. Colidir. Seu maldito falso. Você é quem me ensinou que o mais importante é a vitória. A escuridão do rosto do demonismo recuou para mostrar o rosto de Yon-Woo. O demonismo estava familiarizado com o estilo de ataque de Yon-Woo depois de combinar com ele. Ele poderia até copiar o modo de pensar de Yon-Woo e usou os egos dos seres divinos para compensar o que lhe faltava. O demonismo estava tentando se tornar Yon-Woo e o verdadeiro sucessor do Rei Negro que engoliu Yon-Woo e Cronos. KRRRR. Yon-Woo empurrou o demonismo para trás com o vibrante Vigrid. A espada do trovão faiscou ao redor deles e despedaçou o mundo da mente consciente de Cronos. Diferença de horário. Yon-Woo tentou encontrar uma maneira de derrotar o demonismo em seu mundo lento. A missão lhe dizia para eliminar a impureza, o que significava que ele precisava acabar com o demonismo. Mas enquanto o demonismo estiver invadindo a mente consciente do pai, não há como derrotá-lo completamente. Estarei em desvantagem se essa luta continuar por muito mais tempo. O fato de o demonismo estar vindo atrás dele significava que ele estava confiante. Ele era mais forte do que qualquer coisa que Yon-Woo havia lutado antes e digeriu todas as lendas para ficar ainda mais forte. No entanto, o fato de ele conhecer as fraquezas de Yon-Woo e poder prever seus movimentos era mais preocupante. Uau! Mesmo que Yon-Woo tenha desacelerado o tempo, o demonismo mudou. Você achou que esses truques funcionariam comigo? O demonismo usou a diferença de tempo para igualar a velocidade de Yon-Woo e o atacou, não lhe dando a chance de encontrar uma maneira de revidar. Rumo. À medida que os dois se chocavam intensamente, o mundo da mente consciente de Cronos tremeu turbulentamente. O que ele não consegue imitar? Yon-Woo estava rapidamente repassando ideias enquanto desviava dos ataques do demonismo.
Ele rapidamente focou seus olhos no demonismo e fez algumas comparações. Não demorou muito para ele encontrar uma resposta. O elenco do Rei Negro. Barulho. Correntes negras se desenrolaram rapidamente na parte inferior do corpo do demonismo. No entanto, o demonismo apenas zombou e voou no ar como se os estivesse esperando. No entanto, Yon-Woo imaginou que ele faria isso. A menos que o demonismo fosse um tolo, ele teria preparado contramedidas contra o elenco do Rei Negro, já que ele estava preso há tanto tempo no Rei Negro. Ele provavelmente sabia mais sobre o elenco do que Yon-Woo. No entanto, havia algo que ele não sabia. Mesmo que soubesse, ele nunca esperaria que Yon-Woo tentasse. Libere o nome verdadeiro. Tremer. Vigrid prendeu-se na ponta da corrente com um flash de luz branca. Clique. O demonismo sorriu de cima. Yon-Woo não estava fazendo nada de novo. Ah, tudo que você consegue pensar é em usar o Vigrid? Kik. Que tolice. Não é tolice. Será muito divertido. Você verá algo familiar. Se Yon-Woo sacasse as armas de heróis como Durandal ou Arp, o demonismo poderia ser capaz de resisti-los, já que havia limites para heróis que não se tornassem deuses. No entanto, Yon-Woo não estava tentando divulgar seu folclore. Ele estava tentando divulgar lendas de um ser que já foi chamado de Rei dos Deuses. O nome oculto de Vigrid, Cronos, é lançado. Folclore. Descida do Rei dos Deuses. Uau! Uma aura extraordinária começou a girar no mundo da mente consciente. Invocação dos Mortos foi ativado. Quem você convocará? Cronos. Com esse comando silencioso, o domínio da morte, uma pequena fonte que dormia dentro de Vigrid, começou a girar novamente pela primeira vez em milhares de anos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.